Bom dia, quarto ano, tudo bem com vocês? Bom, então vamos iniciar a nova apostila, o novo PET. Então vamos lá. Como de costume, na segunda-feira vamos fazer as atividades de língua portuguesa, ok? Então vamos lá. Semana 1 de língua portuguesa. E o tema da nossa aula de hoje é texto de divulgação científica, sobre o tema que é bastante atual, a obesidade infantil. Então vamos lá? E uma breve apresentação dessa estrutura de texto. Ele é um texto que ele tem uma ideia principal, né? Ele mostra um conceito ou um ponto de vista sobre aquilo. Então nós vamos ver um conceito ou um ponto de vista sobre a obesidade infantil. Ela tem fundamentação da ideia principal por meio de evidências, isto é, exemplos, comparações, resultados objetivos de experiências, dados estatísticos. Por isso que é um texto científico, ele é embasado sobre informações sobre um determinado assunto, certo? Informações reais, estudadas, verídicas, tem dados, ok? Pesquisas feitas, e por isso ele é um texto científico, ok? Então, vamos ao nosso texto. Leia o texto a seguir. A obesidade infantil aumenta os riscos de morte antes dos 55 anos. Segundo estudo publicados no New England Journal of Medicine, a obesidade infantil aumenta os riscos de morte antes dos 55 anos de idade, acompanhando em longo prazo por quase 5.000 crianças nascidas entre 1945 e 1984, os pesquisadores notaram que um quarto dos voluntários que apresentava maior índice de massa corporal, o IMC, ou seja, estavam acima do peso, certo? Tinham 2 vezes maior taxa de morte por causas naturais antes dos 55 anos do que o grupo de menor IMC, o grupo que tinha menos peso, né? Menos massa corporal, que estava dentro do peso. Entre essas causas, os especialistas consideraram doenças cardiovasculares, doença hepática e alcoólica, infecções, câncer, diabetes e overdose de drogas. O ponto principal é que a obesidade em crianças é um sério problema que precisa ser abordado seriamente, ressaltou o pesquisador William Knoller, do Instituto Nacional de Diabetes e Doenças Digestivas e Renais. O que este estudo particular mostra é que a obesidade causará o excesso de morte prematura, completou o especialista. Além da influência direta da obesidade infantil nos riscos de morte prematura, a pesquisa indicou que a intolerância à glicose, fator de risco para o diabetes, e a pressão alta na infância também cumprem um papel neste sentido. A taxa de morte foi 73% maior entre o grupo de maior intolerância à glicose e 1,5 vezes maior entre aqueles que apresentavam pressão alta. Então, essas duas doenças também são fatores para uma morte mais precoce. A diabetes, muito mais. Em nota para a imprensa, o pediatra Mark Jacobson, da Academia Americana de Pediatria, destaca que o novo estudo é oportuno e importante, visto que mais de 1/6 das crianças americanas estão obesas. Ele nos dá mais dados relevantes sobre os efeitos da obesidade adolescente em longo prazo. E seguindo as diretrizes da academia, o especialista recomenda a medida do índice de massa corporal em todas as crianças e uma abordagem no estilo de vida daquelas que se apresentam obesas.
Para a prevenção, segundo ele, os pais podem usar o chamado 5210. 5 porções diárias de frutas e vegetais, 2 horas ou menos de TV por dia, 1 hora de exercício e nenhuma ou pouquíssima bebidas açucaradas, né? Para uma qualidade de vida melhor, certo? E ali temos o vocabulário, talvez de algumas palavras que nós não conhecemos ainda. Então, diretrizes, orientações que devem ser seguidas. Obesidade, distúrbio que envolve excesso de gordura corporal, aumentando o risco de problemas de saúde. Hepática, uma doença hepática relacionada ao fígado. Então, hepatite é uma doença do fígado. E relevantes é aquilo que tem importância. Então, vamos lá resolver os exercícios. Número 2. O texto "A obesidade infantil aumenta os riscos de morte antes dos 55 anos" desenvolve um tema muito debatido nos dias atuais. Que tema é esse? Então, o tema está todo ali falando sobre saúde, sobre obesidade infantil, que isso gera risco de morte precoce, certo? Em adultos jovens, porque antes dos 55 anos é um adulto jovem ainda, certo? Não é um idoso ainda, então é um adulto que deveria estar saudável, mas que isso começou lá na infância por maus hábitos. Então, qual que é esse tema que é muito debatido nos dias atuais? Principalmente por conta do consumo muito grande de fast foods, refrigerantes, doces, certo? Muito açúcar, falta de atividade física, certo? Então, qual que é esse tema, né? Que o texto está debatendo e que é um texto, um assunto muito atual hoje em dia. Exercício número 3. Esse gênero textual recebe o nome de texto de divulgação científica. Assinale a opção que melhor traduz a finalidade desse gênero discursivo. Então, ele é um gênero de divulgação científica, porque ele tem embasamento em pesquisas, então aquilo que está sendo discutido, falado nele, é verdade, tem pesquisas, tem dados estatísticos, certo? Então, o que é um texto de divulgação científica? Qual é a finalidade dele? Qual a finalidade que ele tem? Letra A. Relatar experiências pessoais. Letra B. Convencer o interlocutor do ponto de vista defendido do autor. Letra C. Expor um conteúdo de natureza científica ou divulgar composições literárias curtas. Então, qual a opção aí mais correta, certo? Não se confundam com a opção B, certo? Porque não é um texto que está tentando convencer um ponto de vista, certo? Veja bem, convencer o leitor de um ponto de vista e mostrar dados científicos tem aí uma grande diferença, certo? Então, não se confundam com a opção B. Número 4. Segundo o resultado da pesquisa realizada, quais são as principais doenças associadas às altas taxas de mortes prematuras provenientes também da obesidade? Então, tem duas, certo? Então, aqui serão duas respostas, certo? Vocês vão assinalar duas, porque tem duas doenças que estão relacionadas, né, à obesidade, elas são provenientes da obesidade, aí nesse caso, certo? Uma pessoa pode ter essas doenças sem necessariamente ser obeso, mas a obesidade acarreta muito mais essas duas doenças e que está associada às altas taxas de morte. E as duas foram citadas no texto. Quais são elas? Anemia, diabetes, pressão alta e câncer. Tem duas opções.
certo? Vamos pensar aí que anemia é uma falta, certo? De vitaminas ali, de nutrientes do corpo, certo? E diabetes, quando o pâncreas não consegue mais processar aquele açúcar, então o consumo de açúcar é extremamente perigoso, porque o nosso órgão pâncreas não consegue mais dissolver ele, certo? A pressão alta também muito perigoso, também devido ao consumo alto de sódio, principalmente dessas comidas de fast food, tem muito sódio. E o câncer, não podemos associar câncer com obesidade, não é mesmo? Então, quais são as duas opções? Número 5. O que o pediatra Mark Jacobson recomenda que se faça para controlar a obesidade infantil? Sublinhe no texto. Então, vocês vão voltar lá no texto e ver lá onde que fala do pediatra Mark Jacobson, porque fala de outros especialistas, e sublinhar, né, grifar quais são as recomendações dele para controlar a obesidade infantil, tá bom? Então, vocês vão ler o texto com muita atenção e grifar essa parte. Número 6. Descreva o que significa o chamado 5210, que o texto indica. Então, 5. Precisa de 5 o quê? São 5 porções ao dia de frutas e ou vegetais, certo? Pelo menos 5 porções. E 2. 2 o quê? E no texto fala que é 2 ou menos tempo daquilo. Uma o quê? É 1 hora de alguma coisa. Volte lá no texto. É o último parágrafo que está explicando o que são a definição desses números. E 0, nenhuma ou pouquíssima, como diz no texto, de um tipo de bebida. Certo? E número 7, última de hoje, de língua portuguesa. E você? O que acha da obesidade infantil e como ela pode ser evitada? Bom, então, primeiro que não tem como nós acharmos a obesidade infantil algo legal, bonito e correto, certo? Está errado, porque sim, é uma doença, né? E que vai acarretar outras doenças e muitos problemas de saúde. Então, que ela não é boa, que não está legal, não é adequado, nós estamos de acordo com isso. E como que ela pode ser evitada? Uma alimentação melhor, menos tempo na TV, certo? Porque quando estamos na TV, estamos parados, né? Mais tempo de atividade física, uma caminhada, certo? Uma corridinha. Então, exercício físico e uma boa alimentação juntos, nesse caso aí, pode prevenir e também até solucionar se não for um caso grave, né? Que já precise de entrar com medicação, certo? Então, espero que vocês façam as atividades, tudo bonitinho. Confio em vocês. E português, encerramos aqui, tá bom?